E o grupo de estudos espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo a participar em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 16º, cujo tema principal é Servir a Deus e a Mamon. E vamos começar então. Ora, este é o texto do nosso capítulo, Servir a Deus e a Mamon. E na live anterior abordámos os seguintes temas. Salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, falámos também de Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mau rico, parábola dos talentos e falámos também da utilidade providencial da fortuna. E neste capítulo temos ainda a desigualdade das riquezas, bem como nas instruções dos espíritos temos a verdadeira propriedade, emprego da fortuna e desprendimento dos bens terrenos. E hoje vamos abordar os seguintes temas: desigualdade das riquezas, a verdadeira propriedade, inserida nas instruções dos espíritos, e do emprego da fortuna estudaremos os itens 11 e 12. E vamos então começar. E Allan Kardec nos diz: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-lo frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem livre-arbítrio, quis que ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que permaneça improdutiva e é por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento do globo sofreria com isso, cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado ou a terá no futuro, numa outra existência, e o que hoje a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamentam-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É
É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. E aqui vamos interromper um pouco a nossa apresentação para fazer aqui algumas considerações sobre a desigualdade das riquezas. Antes de tudo, precisamos lembrar qual a destinação da Terra. Sim, sem ter isso em consideração, muitas coisas nos poderão parecer desenquadradas com a justiça de Deus. Sendo a Terra uma escola que precisamos frequentar para podermos espiar os erros por nós cometidos no passado, ela é também o local onde temos de provar as nossas capacidades. Assim, tudo deve ser analisado tendo em conta a destinação da nossa casa planetária. Ora bem, Deus concedeu a riqueza e o poder a alguns e a miséria a outros, para provar cada um de uma maneira diferente. E bem se sabe que muitas vezes as provas até foram escolhidas pelos próprios espíritos, antes da sua presente reencarnação. Muitas vezes também escolhem-se provas superiores às nossas forças e acabamos sucumbindo ao realizá-las. Tanto a pobreza como a riqueza são provas difíceis. A pobreza e a miséria provoca a lamentação contra a providência divina e a riqueza leva a todos os excessos. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o ser humano for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. E maiores são os meios de que dispõe para fazer o certo, mas também o errado. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Todas as criaturas humanas são submetidas às mesmas leis naturais, todas nascem com as mesmas fragilidades. Deus não concedeu superioridade natural a nenhuma criatura, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todas as criaturas são iguais perante Ele. Mas cada um viveu mais ou menos tempo no espiritual e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições, ou seja, se aperfeiçoou mais nesta ou naquela área do saber. Compreende-se assim a diversidade de aptidões. E é necessário que haja mistura de aptidões, por forma a que cada um, fazendo a sua parte, concorra para as necessidades do todo. Aquilo que um não sabe fazer será feito pelo outro. E é assim que cada um tem a sua função útil na sociedade. Porém, precisamos compreender que a desigualdade das condições sociais é obra do ser humano. Somente as leis de Deus são eternas. Essa desigualdade social desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando somente a desigualdade do mérito. Os que abusarem da superioridade social serão oprimidos, porque renascerão numa existência em que eles sofrerão tudo o que fizeram os outros sofrer. A igualdade absoluta das riquezas é impossível, pois existe a diversidade das faculdades e dos caracteres. A sociedade deve velar pela educação moral dos seus membros, porque é a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de cortar-lhes as tentações perniciosas. Precisamos compreender que o tesouro real da vida está no nosso coração. Quem não for capaz de doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno,
tampouco estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o erro e dissipa as trevas. Por outro lado, a pobreza é mera ficção. Todos temos algo para dar, todos podemos auxiliar, todos podemos e devemos servir. Lembremos as palavras do Mestre Jesus. O maior na vida será sempre aquele que se fizer devotado servidor de todos. Todos prestaremos contas à divina providência quanto aos bens que nos foram emprestados temporariamente. Precisamos ter sempre presente que quem se empobrece de exigências da vida física recebe os tesouros inapreciáveis do espírito. E Jesus, o divino amigo, estará sempre junto a nós, tanto na empreitada da reforma íntima como na ajuda ao próximo. Vamos continuar. E agora o tema: a verdadeira propriedade. E nas instruções dos Espíritos vamos encontrar a mensagem de Pascal em Genebra, 1860. Blaise Pascal nasceu a 19 de junho de 1623 e desencarnou a 19 de agosto de 1662. Foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. Contribuiu significativamente para o estudo dos fluidos e esclareceu os conceitos de pressão atmosférica e vácuo. Aos 19 anos, inventou a primeira máquina de calcular, chamada de máquina de aritmética, que ficou mais conhecida como Pascalina. E vamos começar com o seu estudo. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, posa durante a sua permanência na Terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando o homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim, acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. E, ainda sobre a verdadeira propriedade, temos um espírito protetor que se identificou como M, em Bruxelas, 1861.
e nos diz: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertence então um pouco ao homem como propriedade individual que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreenda em relação à fortuna hereditária, mas não àquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que, se há uma fortuna legítima, é que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á conta de 1 centavo mal adquirido, em prejuízo de alguém. Mas, porque um homem conquistou por si mesmo a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer? Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos descendentes? Pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna impunemente durante a vida, sem ter de prestar contas? Não, pois ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante esta vida os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não a ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. E, quanto a este tema, vamos também fazer aqui algumas reflexões sobre a verdadeira propriedade. Bom, é por demais evidente que trabalhar para nos sustentarmos e sustentar a família, ou ainda para dar a esta melhores condições de vida, não é em si um crime. Aliás, isso é o que Deus espera de cada um, já que é através do esforço pessoal que o progresso se dará. E nós já sabemos que precisamos ser partícipes na construção do progresso. E nesse esforço pessoal, não contribuímos apenas para o progresso da sociedade, mas também para o nosso próprio progresso, ou seja, o nosso progresso espiritual. Porém, e parafraseando o grande António Aleixo, precisamos lembrar que quem trabalha para comer não come o pão de ninguém, mas quem come sem trabalhar, come sempre o pão de alguém. Ou seja, a propriedade só é legítima quando da sua adquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas de todo o dinheiro ganho à custa do prejuízo de outrem. Além do mais, como nos alerta Pascal, os bens do corpo são efêmeros. Somos deles apenas usufrutuários. Todos os bens, mesmo estes da terra, que foram ganhos com o nosso suor, com o esforço honesto de quem se entrega ao trabalho com determinação, pertencem a Deus, pelo que sempre devemos cuidar de usá-los sem abusarmos. Mas Pascal nos adverte ainda de que a verdadeira riqueza é aquela que possamos daqui levar quando passarmos para a vida espiritual. E essa se constitui de tudo aquilo que possa servir para o uso da alma e não do corpo, pois tudo o que é material aqui ficará, tal como o corpo. Então, além da inteligência e dos conhecimentos, importa levar um bom aprovisionamento de qualidades morais, pois são esses 3 itens que, sendo úteis também aqui, são os únicos que terão valor no mundo espiritual. Para conseguir esse tipo de riqueza, precisamos esforçar-nos, talvez um pouco mais do que já fazemos. Em verdade, somos poucos, muito poucos, os que nos preparamos para a morte do corpo, entenda-se. Claro que se poderá perguntar, então, mas trabalhar para dar uma vida folgada à família não será já de si uma tarefa meritória? Sim, diríamos nós, mas vistas as coisas sob outro ângulo, precisamos questionar,
Mas isso não será o que se espera de cada um de nós? Estaremos a fazer algo extraordinário ao cumprir com os nossos deveres familiares e sociais? Claro que existem aqueles que, sendo preguiçosos, procuram desviar-se do trabalho. Mas desses nem iremos falar, pois bem sabemos que não terão grandes alegrias quando desencarnarem. Porém, mesmo nós outros, que já temos maior noção das nossas responsabilidades e por isso mesmo cuidamos da família, será que não andamos um pouco descuidados? Se atentarmos bem nas palavras de Pascal, vemos que ele nos está a fazer uma grande revelação, que poderá passar despercebida. Nós aqui na Terra estamos habituados a ter mais ou menos as coisas ao nosso serviço, à nossa disposição. É muito confortável pegar no cartão multibanco e levantar a quantia que nos faz falta para suprir as nossas necessidades. Direis, pois, mas foi à custa do tal trabalho honesto, do esforço de muitos anos, que conseguimos um certo status que nos permite isso. Temos nossa posição social, a nossa casinha, onde nos recolhemos, temos os nossos familiares que nos apoiam, os amigos que nos incentivam, enfim, temos uma vida estruturada que nos permite viver em harmonia conosco próprios. E como será quando chegarmos ao mundo espiritual? O que iremos encontrar? Será que lá também teremos a nossa casa, os nossos amigos, um cartão multibanco? Pascal é bem claro quando nos diz: não te vão perguntar quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, se eras príncipe ou um simples operário. Apenas te será perguntado: o que trazes? Ali não serão computados o valor dos teus bens terrenos, nem dos teus títulos, mas sim as tuas virtudes. Ser-te-á dito que ali as posições serão distribuídas de acordo com as qualidades do coração. Somos ricos dessas qualidades, então iremos receber o que necessitamos e ocuparemos os primeiros lugares. Caso contrário, teremos que ir para o fim da fila e aguardar. Claro que Deus fez os mundos apetrechados com riquezas incalculáveis para que delas fizéssemos uso. E assim sendo, não haverá mal nenhum em usarmos essas riquezas materiais. Realmente a Terra, o Sol, os planetas que giram à sua volta, bem como todo o universo, estão aí para satisfazer as nossas necessidades materiais. E, vistas as coisas dessa maneira, verificamos que a riqueza material está longe de ser um mal, e se assim não fosse, Jesus não nos teria contemplado com a parábola dos talentos, que visa alertar para a necessidade de gerir a fortuna com sabedoria, por forma a fazê-la crescer. Ali não se recomenda que enterremos a fortuna, mas antes que a aumentemos para que possa servir ao maior número de pessoas. Precisamos ter sempre presente que a riqueza, além de não ser exclusivo de ninguém, também não nos chega à mão sem algum esforço. Por vezes é mesmo necessário muito esforço, mas também isso está nos desígnios de Deus. Se realmente tudo o de que necessitamos pudéssemos escolher por aí, nos caminhos, nos campos, nas hortas, etc., como iríamos progredir? Precisamos ter presente que a razão da nossa existência se prende com um objetivo, e esse objetivo é o de progredir. E para progredir, é necessário que exercitemos as nossas capacidades, intelecto, habilidades, etc. E trabalhando essas capacidades, vamos aumentando os nossos valores. Esses sim, são as riquezas que nunca nos serão tiradas, mesmo por Deus, porque pois que é Ele mesmo que pretende que as acumulemos. Então, importa que cada um se esforce em mostrar-se mais disponível para os trabalhos suplementares que não nos trazem lucro material visível, que se mostre disponível para colaborar nas tarefas que nos farão perder algum do nosso precioso tempo em ações de auxílio ao próximo, mas que nos enriquecem a alma. Vamos continuar agora com o seguinte tema: o emprego da fortuna.
E nas instruções dos espíritos vamos encontrar o testemunho de Cheverus, em Bordeaux, 1861. Jean de Cheverus, nascido em 28 de janeiro de 1768, em Mayenne, e desencarnou em 19 de julho de 1836 em Bordeaux. Foi um cardeal francês, arcebispo de Bordeaux. E nos diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, ecónomo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é então o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dá do teu supérfluo, faz ainda mais, dá do teu necessário, porque o teu necessário tem também supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o pranto com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunda ao teu redor, com abastança, o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a do ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução, distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. E ainda sobre o emprego da fortuna, temos também o testemunho de um espírito protetor, mensagem recebida em 1861 em Cracóvia, e nos diz: quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres de solidariedade fraterna inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo. O seu bem-estar, os seus gozos, foram o objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele que morre, esquecestes o espírito, que viverá para sempre. Assim, esse amo tão mimado e acariciado tornou-se o vosso tirano.
comanda o vosso espírito que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? E com esta questão terminamos esta segunda parte deste nosso capítulo. E vamos fazer aqui as nossas reflexões sobre este tema, o emprego da fortuna. E, como diz o tema, não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, Mamon era uma divindade que os povos antigos adoravam, feita de ouro e prata, e que representava os vícios da humanidade com todo o seu cortejo. E Jesus disse, por outras palavras, o mesmo pensamento: não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou servir a Deus, Criador e Pai, ou servir aos interesses do mundo. Não é possível viver uma vida que agrada a Deus praticando desregramentos que deixam uma existência comprometida com vícios e paixões. Aquele que se consagra aos bens terrenos não tem como praticar o desprendimento que o progresso espiritual exige. Precisamos ter bem presente o que João Batista profetizou. O machado está posto à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. A árvore de que João Batista falava diz respeito a qualquer das ovelhas do grande rebanho de Cristo, que no momento da escolha não tem a condição de permanecer entre as que não se transviaram. E para aqueles que tiveram olhos de ver, a grande separação do joio e do trigo já está acontecendo. Este planeta está sendo promovido a um mundo regenerador. E as árvores que nele não quiserem produzir frutos bons não permanecerão na nossa terra. Somos cristãos e estamos convictos da nossa fé. Quanto ao que o Cristo espera de nós, não há razões para termos dúvidas. São milhares e milhares de páginas, que já devem ser milhões, em ensinamentos, orientações, elucidativas e advertências. Fomos beneficiados com o Consolador que Jesus nos prometeu. Então, possamos compreender bem o significado das palavras. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em Mateus 11, 29. Ninguém está impedido de ser rico, de desfrutar poderes diante do mundo, de conquistar aplausos pelos seus dons intelectuais, de participar dos banquetes que as sociedades mundanas têm conquistado. O livre-arbítrio nos pertence. Todavia, quando nos permitimos ser colocados a serviço do Senhor, na condição de trabalhadores ou obreiros do Evangelho, temos que manter a postura de servidor de Deus, exemplificando prudência, abnegação, humildade e devotamento. Conquistemos o reino de Deus dentro de nós e tudo mais nos será acrescentado. O grande tesouro da vida está na paz interior e só a temos seguindo os passos do Mestre Jesus. Em nossa vida, precisamos constantemente fazer escolhas. O conhecimento espírita pode nos ajudar bastante nestes momentos de dúvidas e incertezas diante do futuro. Com o conhecimento da doutrina, saberemos em que momento devemos escolher o material e o espiritual. Claro que o caminho material é a escolha mais imediata e geradora de posição social, conforto, bem-estar físico. Mas a doutrina espírita nos mostra que esse caminho não nos traz a felicidade alejada. A alegria presente nele é aparente, efêmera. E, em verdade, escolher o caminho espiritual não significa renunciar a tudo que seja material. A doutrina espírita não prega o abandono do mundo, a reclusão e a clausura. O adepto do espiritismo, ao contrário, precisa estar presente na sociedade, vivendo conforme a realidade em que se inseriu ao reencarnar, para mais uma experiência de aprendizagem na Terra. A escolha desse caminho determina novas prioridades, motiva atitudes diferentes, diante das circunstâncias e do próximo, gerando um novo modo de estar no mundo. Mas cuidado com a riqueza, porque ela exalta as erradas paixões, desperta o orgulho e o egoísmo. Porém, o problema, como já vimos atrás, não está na posse da riqueza,
O que se deve condenar é o apego a ela, o abuso dela, resultado da imperfeição do espírito que encarna para viver essa prova, e não a riqueza em si mesma. Deus permite que ela exista, porque ela faz parte dos seus projetos pedagógicos em relação ao ser humano. E Allan Kardec nos diz que a riqueza é, com razão, elemento de progresso. Precisamos, isso sim, renunciar aos apegos e às ganâncias. Pelo conhecimento espírita podemos entender uma forma nova de vida, colocando as coisas materiais em seu devido lugar, tranquilizando-nos assim o nosso coração, permitindo que ele se abra aos sentimentos mais sutis. Jesus ofereceu-nos o seu jugo e o seu fardo. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O Espiritismo vem, nos tempos atuais, reiterar o convite de Jesus pelos esclarecimentos que nos possibilitam alcançar a fé e a esperança que podem gerar fraternidade. E com esta proposta, concluímos a lição de hoje, deixando o nosso abraço fraterno a todos. E até o próximo estudo.